aula boa é aquela que vocês participam. Para mim, é isso. Cleito, você pode colocar a lâmina e, assim, qualquer dúvida, perguntem, certo? Não saiam da sala virtual com dúvidas. Então, vamos lá. A gente vai fazer a correção da atividade anterior, certo? E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer a revisão para a prova da semana que vem, tá certo? Então, assim, qualquer dúvida, vocês não deixem de perguntar. Pode passar. Revisão para a prova. Nesta aula você irá aprender estudar o substantivo na sua perspectiva semântica e funcional. O que é isso, professora? Semântica os sentidos, certo? E resgatar o conhecimento prévio de vocês, o que vocês sabem sobre essa classe gramatical, só fazendo a correção da atividade, a gente vai fazer esse resgate, certo? E também coloquei aí revisar o descritor 7, que vai ser o descritor que vai cair na prova de vocês, ou seja, interpretação textual. Professor, o que é mesmo que pede nesse descritor 7? Nesse descritor 7, não sei se vocês lembram, mas nós tivemos uma aula e também a professora Janaína fez uma introdução sobre esse conteúdo, que é você identificar a informação principal do texto, certo? É esse descritor 7, que vai cair questões na prova. Vou logo fazer aqui uma colocação para vocês. É óbvio que eu não vou dizer quais questões vai cair na prova, mas da atividade que nós iremos trabalhar hoje, corrigir, vai ter questões na prova, certo? Então, assim, fiquem atentos, tá certo? Pode passar. E não deixem de perguntar. Você sabia? Deus ajuda quem senta e estuda? Coloquei aqui essa frase, certo? Pode passar, Cleide. E isso é uma verdade, viu, gente? Tem que estar ali todo tempo estudando, tendo disciplina. Pronto. Vamos analisar essa tirinha, certo? Aqui eu quero a participação de vocês. Sabe lá que essa não vai ser uma das questões da prova, certo? Pelo menos dessa atividade que nós iremos corrigir hoje, pelo menos 2 ou 3 irá cair na prova, tá certo? Claro que eu não vou especificar, então, assim, por isso que vocês têm que estar tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá. Vamos analisar a tirinha. Lili, cadê o Reginaldo? E aquele bando de homens que estavam no seu pé? Me enchi de todos eles. Aliás, não quero mais saber de homem na minha vida. Pelos próximos 15 minutos. Se a gente fizer a análise de imediato dessa tirinha, nós já vamos estar respondendo as questões que vão vir posterior. Então, vamos ver aqui. O que a gente pode analisar do comportamento de Lili? Como é que a Lili está? Pode estar colocando no chat. Qual é o comportamento de Lili nessa charge? Aliás, nessa tirinha, perdão. Como é que ela está? Ela está feliz? O Davi diz que ela está estressada. Vocês concordam, Davi? Brava, irritada. Por que ela está brava e irritada? O que vocês acham? Como é que nós podemos caracterizar a Lili? Que ela é uma moça calma, namoradeira. E aí? Ela está estressada, brava, irritada. Mas como é que nós podemos caracterizar ela? Lili, cadê Reginaldo? E aquele bando de homens que estavam no seu pé? O que é que vocês acham? Viçosa? Será, Davi? Então, a gente pode qualificar a Lili como uma mulher namoradeira, né? Certo? Por que, professora, que você acha isso? Por que você está dizendo isso? O que a gente pode analisar nesse primeiro quadrinho? O que a gente pode analisar?
que ela é vista como uma moça namoradeira, por quê? Porque o rapaz diz o seguinte: Lili, cadê o Reginaldo? E aquele bando de homens que estavam no seu pé, certo? Então quer dizer que ela é uma moça cortejada, certo? Não só pelo Reginaldo, mas também por, por um bando de homens, ok? Nesse segundo quadrinho, o que, que a gente pode analisar aí? Aliás, não quero mais saber de homem na minha vida. O que, que vocês acham que ela quis dizer com isso? Nesse segundo quadrinho? O que, que ela quis dizer com esse não querer mais saber de homem na minha vida? E a gente tem um ponto de exclamação que enfatiza isso ali. O que, que ela quis dizer? Pode estar colocando no chat, tá certo? O que, que a Lili quis dizer com isso? Lembrando que a gente fazendo essa análise, nós já estamos respondendo as questões que vão vir depois. O que, que a Lili quis dizer com isso nesse segundo quadrinho? Aliás, não quero mais saber de homem na minha vida. Quer dizer o quê? Que ela estaria decepcionada? Que ela não quer mais saber de ninguém na vida dela? Pronto, exatamente isso aí. A Rayara diz que ela está decepcionada, a Joiciara diz que ela está arrasada. O Davi fala que ela quis dizer que já estava estressada com homens. Perfeito, meninos e meninas. A Rayara diz que ao ponto de ela fala, né, de ao ponto de não acreditar no amor. A Thaís diz que ela não quer mais saber de nenhum homem, ou seja, exatamente tudo que vocês falaram. Gente, se você faz uma análise dessa, as questões ficam de graça para vocês. E atenção, eu vou estar a todo momento repetindo. Alguma dessas questões irá cair na prova, certo? Então, assim, fiquem atentos. Ok. E o que, que a gente pode analisar em seguida no último quadrinho? Ela diz, pelos próximos 15 minutos. Deixa eu fazer uma colocação para vocês. Não é estranho? Quando tu lê o segundo quadrinho, tu acha que ela não quer mais saber de homem na vida dela. Ela está estressada com todos os homens. Quando chega no último quadrinho, ela diz pelos próximos 15 minutos. O que é que isso quer dizer pelos próximos 15 minutos? O que é que vocês acham? A princípio, ela diz que não quer mais saber de homem. Mas no último quadrinho, ela já vem que era por pouco tempo. Perfeito, Josiara. Exatamente. Então, aqui houve uma quebra de expectativa. Exatamente, gente. É isso aí. Quer dizer que ela não deseja, nesse último quadrinho, ficar tanto tempo longe deles. Muito bem, só vendo aqui os comentários, a Josiara fala, né, que era por pouco tempo, o Ednar diz pelos 15 minutos, exatamente, a Rayara diz, meu Deus, que decepção tão passageira é essa? O Davi diz que ela não aguenta ficar sem homens. A Sabrina fala que ela está se contradizendo sobre o que ela falou nos quadrinhos anteriores. Perfeito, gente, vocês complementaram a frase um do outro. Perfeito. Agora deixa eu fazer uma colocação para vocês. Pronto. Está respondida as 3 perguntas que a gente vai ver lá na frente. Vamos lá? Pode passar, Cleito. Se a gente faz essa análise perfeita que vocês fizeram do quadrinho, então a gente vai já responder aqui as 3 perguntas. Pronto, vamos ver aqui. Qual é o estado emocional da personagem Lili? Vocês responderam lá no início. Qual é o estado emocional dela? Podem colocar no chat. Se tiverem com o caderno de vocês em mão ou o livro, certo? Eu acredito que sim. Qual é o estado emocional da Lili? Lembrando que vai cair na prova, não sei qual questão vai cair, mas algumas vai. Estressada, decepcionada, irritada. Exatamente. Respondido a primeira pergunta. Exatamente, irritada. Segunda a pergunta, próxima pergunta. De que maneira ele, ou seja, essa irritação, o estado emocional de Lili,
ela é expressa na linguagem não verbal? O que é mesmo uma linguagem não verbal? Podem colocar no chat. Exatamente, gestos. A linguagem não verbal é aquela onde você gesticula através de gestos, imagens, símbolos. Muito bem. Agora, deixa eu fazer a pergunta para vocês novamente. O estado emocional de Lili é irritada, mas de que maneira ele é explicitado dentro do texto? De que forma? Como é que ele é explicitado dentro do texto? O que me diz de que qual é o fato, de que forma me diz, quais os gestos me diz que a Lili está irritada? As expressões dela, exatamente. Quais são as expressões? Os braços cruzados, né? A gente pode analisar nesse primeiro quadrinho. O que mais? A sobrancelha arqueada, levantada, né? Aqui também nesse primeiro quadrinho. Tem mais? Eu acredito que tem mais coisa. No segundo quadrinho, nós podemos tirar alguma expressão que mostra que ela está irritada. No segundo quadrinho, a forma dela falar, exatamente, Beatriz. A revolta dela gritando com os braços levantados, perfeito, perfeito. Exatamente, gente. Os braços cruzados, as sobrancelhas arqueadas, a forma dela falar, a sua revolta gritando com os braços levantados, os olhos e a boca aberta, exatamente. Tudo que vocês colocaram está correto. Primeira questão, há alguma dúvida na primeira questão? Alguma dúvida? Não, ok. Se tiver, perguntem, tá certo? Lembrando que essas questões, pelo menos 2 ou 3, irá cair na prova. Então, não quero que vocês vá com dúvidas, certo? Segunda questão, nós também respondemos a segunda questão. Quando, professora? Quando a gente fez a análise da tirinha. A segunda questão diz o seguinte: o humor da tira, se constrói sobre uma quebra de expectativa. Como isso é feito? Alguém respondeu aí para gente? Alguém respondeu e possa estar falando aqui para a gente? Antes, deixa eu fazer uma colocação para vocês, para ficar mais fácil. Ó, o humor da tira se constrói sobre uma quebra de expectativa. Explique como isso é feito. No primeiro e no segundo quadrinho, como é que nós achávamos? Qual era a posição da Lili? Exatamente, Joiciara. Perfeito. Medalha de ouro para você. Quando ela diz que é só 5 minutos que vai ficar sem os homens. É isso? É isso mesmo, Joiciara. Perfeito, gente. Exatamente isso. A Rayara complementa a Joiciara. Ela diz, ela havia falado que não queria mais homem em sua vida, mas isso era somente até os primeiros 15 minutos. Gente, magnífico. Exatamente isso aí. Então, explique como isso é feito. Nos primeiros quadrinhos, como as meninas bem colocaram, ela não queria mais homem na vida dela. E logo no último quadrinho, aliás, no primeiro e segundo quadrinho, ela desejava se afastar definitivamente dos homens. Mas no último quadrinho, a gente prevê o quê? Um tempo de duração muito pouco. Exatamente o que as meninas falaram, que eu creio que todos vocês fizeram assim. Isso mesmo nos faz achar que era uma decisão definitiva para a personagem. Porém, não era. Perfeito, Sabrina. Gente, alguma dúvida com relação a isso? A segunda questão, tá tranquilo? Então, se tiver dúvida, perguntem. Ok, até agora, tranquilo. Perfeito. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão é o seguinte: é possível dizer que o personagem Reginaldo tem um papel importante na vida de Lili? Sim ou não? É importante dizer
Joiciara, medalha de ouro para você. Davi, vocês se garantem. Exatamente. A Joiciara revela o seguinte, coloca o seguinte: ele é destacado como se fosse o principal, pois só cita o nome dele. Perfeito, com vários pontos de exclamação. Exatamente. Ele tem sim um papel importante na vida dela, porque ele é o único homem citado, exatamente especificado. Ou seja, a Lili, ela parece ser cortejada por vários outros rapazes, né? Como sugere o bando de homens, certo? Bando de homens muito. Mas apenas o Reginaldo excitado, ou seja, de modo particular. Exatamente. A Rayara diz, sim, o nome dele foi destacado entre os outros. Com isso, fica evidente que o personagem Reginaldo tem um papel importante na vida de Lili. Medalha de ouro para vocês. Vocês são demais. Exatamente isso. Eu tenho certeza, se essas questões forem as que irão cair na prova, vocês já estão feitas. Eu quero ver vocês arrasando na avaliação. E exatamente nesse tira-dúvida, na correção, que vocês vão fazer isso. Muito bom. Até aqui tá tranquilo? Podemos passar adiante? Ok. Vamos lá para a próxima. Muito bom, viu, gente? Vamos analisar. Fique atento, porque pode cair na prova. Lembrando que pelo menos 3 dessas questões que nós estamos trabalhando, corrigindo hoje, cairá na prova, tá certo? Vamos lá, vamos analisar aqui essa história em quadrinho. O primeiro quadrinho diz o seguinte, gente, se vocês tiverem dificuldades de ler, vocês podem dar um zoom na tela, que aproxima, tá certo? Vamos lá. Vá e traga o que você encontrar de mais precioso. No próximo diz, minha família. No próximo diz, meu Shelby Cobra 64, que eu acho que aqui é uma marca, é uma empresa de automobilístico. Os Brothers. Próximo, minha casa. E o último, minha memória. Esse texto, gente, ele dialoga com tradicionais fábulas, certo? Trazendo um valor moral. Então, vamos lá para as questões. Pode passar. Vamos analisar as questões. Antes de mais nada, o que é brother? O que é brother? E aí, meu brother? O que significa brother para vocês? Qual o significado da palavra brother? Amigo, irmão, beleza. Ok, muito bem. A primeira pergunta sobre o texto diz, dos substantivos usados. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é substantivo? O que é substantivo? Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer algumas colocações para vocês. Luan Santana é um substantivo? Luan Santana, cantor, é um substantivo? Não. Tem certeza? A palavra amor, aliás, o sentimento amor é um substantivo? Vocês podem estar colocando aí. A palavra cadeira é um substantivo? A palavra sol é um substantivo? A palavra amizade é um substantivo? Ok, vocês estão dizendo aí que sim. Escola Antônio Custódio de Mesquita é um substantivo? Escola Antônio Custódio de Mesquita é um substantivo? Vou citar aqui o nome de uma aluna, certo? Tainara é um substantivo? Perfeito! Então, o que é substantivo? A Joiciara diz sim, próprio. Muito bem. Sim, nome de pessoa. Agora sim. Então, substantivo
É tudo que se dá nome. Perfeito, Sabrina. Exatamente. Vocês estão se complementando. Substantivo é tudo que se dá nome. Pode ser que dá nome a pessoas, emoções, sentimentos, lugares. Exatamente. E os substantivos, eles têm uma divisão, que foi exatamente o que a Josiara disse, que Tainara é um substantivo próprio. Próprio porque é nome de pessoa. Muito bem, gente. Gente, essa aula de substantivos era para mim ter dado a vocês na quarta-feira, que não deu certo. Eu lamentei assim demais, certo? Na verdade, essa classe gramatical vocês já viram, certo? É só uma revisão. Mas nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa e o substantivo é a primeira delas. Ou seja, o substantivo é aquele que dá nomes a pessoas, lugares, objetos, certo? E eles têm a sua classificação. Ele pode ser próprio, pode ser comum, concreto, abstrato, certo? Tanto é que a gente vai ver isso agora. Vamos lá. A pergunta é: dos substantivos usados nos quadrinhos da parte inferior, qual deles não pode ser classificado como concreto? Por quê? Agora eu vou dizer para vocês, não sei se vocês tiveram dúvidas com relação a essa questão. O que é substantivo? O Davi diz memória, eu acho. Perfeito, Davi e Fabiana. Exatamente. Memória é um substantivo que não pode ser classificado como concreto. Professora Flávia, diz aí por quê? Isso, Davi. Exatamente. O substantivo memória, ele não tem existência própria. A memória, ela precisa de um ser para poder transmitir, tá certo? Por exemplo, a beleza precisa de alguém para transmitir a beleza? Sim ou não? Sim, a beleza precisa de alguém para transmitir a beleza. Então, professora, resume aí para mim o que é um substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele é aquele que precisa de um ser para ele poder ter existência. Exato, certo? E o substantivo concreto é aquele que não depende de ninguém para existir. A Rayara diz o seguinte: é aquilo que pode tocar e nem ver. Eu lembrei de um professor que eu tive no fundamental, que ele dizia o seguinte: uma professora, substantivo concreto é o que pode pegar, e substantivo abstrato é o que não pode pegar, que é exatamente muito parecido com o que a Rayara colocou. Então, o substantivo abstrato é aquele que não tem existência própria, precisa de um ser para transmitir. Por exemplo, a raiva. Precisa de alguém para transmitir essa raiva? A raiva não tem autonomia própria. Precisa de um ser, de alguma coisa, certo? Então, geralmente, os substantivos abstratos referem-se a emoções, sentimentos, certo? E o substantivo concreto é aquele que tem a sua própria existência. Ele é algo independente, ele não precisa de ninguém para existir. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá certo? Que pode ser que essa vai cair na prova. Lembrando, quando vocês verem a prova de vocês, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando, o que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, nessa questão aí, qual seria o item correto? Qual seria a palavra correta, o substantivo? Que vocês colocaram? Memória. Exatamente, memória. Porque ela precisa se manifestar por meio de um ser. Né? Ela não tem existência própria, ou seja, existência autônoma. Perfeito, galera. Muito bem. Podemos passar para a quinta questão? Vamos lá.
Essa quinta questão vocês já até responderam, certo? Gente, vocês percebem que quando a gente trabalha o texto, fica muito mais fácil a gente responder as questões, por isso que é muito interessante fazer uma análise geral do texto. Vejam só, o substantivo brother é um empréstimo lexal. Professora, o que é isso, lexal? Quer dizer que ele tem o seu significado no dicionário, certo? E ele tem vários significados. Então, vamos lá. Escreva no caderno a palavra que lhe deu origem à variedade linguística em que ela ocorre. Ou seja, você vai dizer em que sentido e que significado a palavra brother ocorre. Quando é que eu uso a palavra brother? Geralmente com quem? Com um amigo, exatamente, com jovens. Exatamente, tudo o que vocês falaram está correto. Gente, essa atividade ela tá muito simples, não é mesmo? Isso. Geralmente também ela usa-se muito em áreas urbanas, né? E aí, meu brother, parceiro, a, a Josiara diz, quando quero chamar um amigo, irmão, alguém que tem um laço forte. Exatamente, Josiara. É tudo que vocês colocaram aí. Muito bem, gente. Respondida a quinta questão. Gente, essa atividade está muito simples, né? E isso me anima porque vai cair na prova de vocês. É claro que eu não vou dizer qual é, certo? Mas pelo menos 3 delas, se não me engano, cairá na prova. E a última questão, vocês também já responderam, gente. A que substantivo abstrato brother remete? Vocês falaram que brother significa irmão. Perfeitos! A palavra amizade. Gente, vocês são demais. Me falta até palavras para elogiar vocês, porque exatamente ao substantivo abstrato, amizade. Perfeito. Medalha de ouro para vocês, certo? Muito bom. Alguma dúvida aqui? Tranquilo, tá tranquilo? Favorável? Ok. Muito bem, gente. Gente, já é 10h42 no meu celular. E a aula passa rápido. Quando há essa participação de vocês, é assim maravilhoso. Vamos para as últimas questões. Pode passar. Pronto, vamos aqui para as últimas questões. Aqui nós temos colinho de mãe, patrimônio da humanidade. O que a gente pode analisar desse cartoon? O que vocês acham que a gente pode analisar? Olhando aqui a imagem com o que tem em cima, colinho de mãe, patrimônio da humanidade. Patrimônio refere-se a quê? Patrimônio da humanidade. É algo importante ou é algo sem importância? O que vocês acham? Vamos analisar importante. Muito bem, Davi. Exatamente. Colinho de mãe. O que vocês acham? Colinho de mãe refere-se a quê? É aconchegante, algo importante, segurança, patrimônio da... Exatamente. Então, vamos analisar aqui. Colo de mãe é algo importante, né? Patrimônio da humanidade, algo também importante. Quer dizer que são bens que precisam ter uma certa relevância e que é importante para todos. Ok, muito bem. Então, vamos analisar aqui na pergunta. A que se refere, fora do contexto do cartoon da página 233, a expressão patrimônio da humanidade? O que é patrimônio da humanidade? Patrimônio se refere a quê? Vamos lá já responder. Exatamente, Sabrina. Perfeito. Creio que vocês colocaram exatamente isso aí. Então, o que se refere à palavra patrimônio da humanidade? Exatamente isso, Sabrina. Conjunto de bens naturais ou culturais que, em face de sua importância especial para o mundo. Pronto.
Essa é a resposta da sétima questão. Isso, Fabiana. A Thaís disse, se refere ao conjunto de bens naturais. A Fabiana disse que pertence a toda a população. Pronto. Essa é a resposta. Vocês colocaram dessa forma? Claro que não precisa ser com as mesmas palavras, certo, gente? Para mim, desde que vocês coloquem. E aí, vocês fizeram dessa forma que patrimônio da humanidade refere-se a conjunto de bens naturais, culturais e que são importantes e que pertencem à população. Alguma pergunta? Tá tranquilo aqui? Não deixem, se tiver dúvida, não deixem passar. Ok, muito bem. Muito bem. Vamos lá para a última questão. Ótimo, Davi. Perfeito. Gente, para mim o que importa é o que você entendeu, certo? O que você compreendeu, não necessariamente com as mesmas palavras, mas se você compreendeu, está ótimo. E última questão. O que justifica, essa aqui também é muito simples, o que justifica a inserção, que foi o que eu perguntei para vocês, a inserção de colinho de mãe entre os patrimônios da humanidade? O que isso significa? Vocês também colocaram aí que eu vi a palavra acolhedor. Exatamente, gente, é isso. A Joiciara diz algo valioso e que devemos respeitar. Muito bem. A Fabiana complementa algo muito valioso. A Beatriz diz o seguinte: faz uma comparação entre o colo da nossa mãe com o patrimônio da humanidade, pois o significado desse patrimônio seria algo muito valioso e bastante importante que nós temos de respeitar e saber ter. Gente, para a aula de hoje, eu daria assim 1000 para vocês. Que coisa linda. A Thaís diz que é algo muito valioso, que devemos respeitar. O Davi concorda. E a Sabrina ainda diz, como sendo um lugar que deve ser respeitado, que deve ser muito bem preservado. Gente, perfeito. Perfeito. Eu tenho certeza que vocês que estão participando, e também os demais, né? Mas assim, vocês que estão aqui, tirando as dúvidas, participando, interagindo, eu não aceito pelo menos nos substantivos, eu não aceito eu não sei nem como colocar aqui, porque realmente vocês estão demais, a participação excelente, compreendendo o que foi colocado para vocês. E era exatamente, eu saio daqui da aula virtual com o objetivo atingido. Perfeito. Alguma colocação? Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Só antes de sair, a gente conclui, né? A gente conclui. Pois é, professora A. Joiciara. Na verdade, essa turma aqui é assim, maravilhosa. É uma turma muito participativa. Eu não dou aula sozinha.